Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 71. Hoje eu quero apresentar-lhes resoluções para viver e morrer bem. Viver e morrer bem. Nós vamos ler 2 versículos inicialmente, Salmo 71, versos 14 e 15. Salmo 71, versos 14 e 15. Eu, porém, continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Falarei a todos de tua justiça. O dia todo anunciarei tua salvação, embora não seja habilidoso com as palavras. Dicas de como viver bem são abundantes, estão em todos os lugares. A gente inclusive recebe-as através de mensagem de WhatsApp. Livrarias estão abarrotadas de livros que ensinam a viver bem. Bem-estar é o tema do momento. Bem-estar. Afinal de contas, quem é que não quer viver bem? Todos nós queremos. Mas e morrer bem? Quantos de nós, de fato, pensam em morrer bem? Deixe-me postar a pergunta de uma outra maneira. Quantos de nós vivem para Cristo e se preparam para se encontrar com Cristo após a morte? Sim, porque viver bem é viver em Cristo, é viver com Cristo, é viver para Cristo, e morrer bem é estar preparado para se encontrar face a face com Cristo após a morte. Pastor, mas hoje é dia das mães, não teria uma mensagem mais positiva, mais agradável, inspiradora para pregar? Vindo para cá, a Cristiane virou para mim e falou assim: mas você vai continuar o Salmo 71? Não decidiu pregar uma mensagem para as mães? Eu disse: não, eu vou apresentar algumas resoluções. Eu entendo que o tema não poderia ser mais apropriado, o tema proposto para essa manhã, por pelo menos 2 razões. Porque este tema é apropriado para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, para qualquer dia de fato. Em primeiro lugar, o tema é apropriado porque o que poderia ser mais encorajador do que apresentar resoluções que possam ensinar a arte de viver bem e, por que não, morrer bem também. Todos nós precisamos dessa habilidade. Como bem cantou a música do coral infantil, depois que os filhos nascem, depois que eu pari, nunca mais comi nem dormi, não é esse o ditado? Como viver bem em meio às dificuldades da maternidade, em meio às dificuldades da vida no lar? Paulo encarava com toda a sobriedade e com toda a verdade, quando ele encoraja aqueles que se entendessem com o dom de, por exemplo, permanecerem solteiros, o dom de celibato. Paulo diz: olha, melhor seria assim para poupar vocês das aflições do casamento, das aflições da vida conjugal, e essas aflições elas se acentuam de forma ainda mais pujante, presente, a partir do momento que você tem filhos. Então, o tema não poderia ser mais apropriado, porque nós devemos saber a arte do bem viver na vida do lar, na vida conjugal, na vida materna, na maternidade, na relação e na criação dos filhos. Em segundo lugar, o tema é apropriado porque o que é a maternidade, se não, dentre outras coisas,
ensinar o filho no caminho em que se deve andar. Provérbios 22, versículo 6. O que é a maternidade, se não ensinar os filhos a viver bem? E principalmente, papai e mamãe, nós geralmente não pensamos nisso. O que é a maternidade, a paternidade, por assim dizer, se não ensinar o filho a viver bem e também a morrer bem? Geralmente, a lei parece ser assim, mas em função do pecado e de tantas coisas, geralmente essa ordem é invertida. Geralmente os pais vão antes dos filhos, morrem antes deles. Sendo assim, quem estará do lado dos nossos filhos na medida em que eles se aproximam da morte? Quem vai ensiná-los a morrer bem, se não formos nós, papai e mamãe? Portanto, o tema não poderia ser mais apropriado. Nesta manhã do Dia das Mães, eu volto a chamar sua atenção para o Salmo 71, para apresentar a vocês 7 resoluções para viver e morrer bem. E em as apresentando, eu quero apontar para as mães algumas prioridades que elas e também os pais devem ter na criação dos filhos, preparando eles para se encontrar com Jesus Cristo. Então, se você deseja se aprofundar no estudo do Salmo 71, eu não vou fazer isso hoje, nós já fizemos isso em 2 outras mensagens. Você pode buscar no nosso site ou no nosso canal no YouTube, e você pode procurar pelas mensagens, 2 que já foram pregadas no Salmo 71, Saber Envelhecer e a outra, Oração do Idoso. Hoje eu quero arrematar esse salmo apresentando resoluções de vida. Resoluções para o bem viver e para o bem morrer. Então vamos lá, em primeiro lugar, resolva refugiar-se em Deus, em vez de se abater diante dos problemas. Resolva refugiar-se em Deus em vez de se abater diante dos problemas. O salmista começa dizendo assim: em ti, Senhor, me refugio. A velhice, ou a fraqueza da velhice, esse salmo foi escrito por Davi, já idoso, ou encarando, aproximando-se da velhice. A fraqueza da velhice, verso 9, ele fala dela. A perseguição dos inimigos, versos 4, 10, 13, 24, e a solidão da velhice, versos 11 e 12, fizeram Davi, o homem segundo o coração de Deus, buscar refúgio em Deus, em vez dele se abater diante dos problemas. Essa é a grande lição desse salmo. Portanto, a primeira lição não poderia ser outra. Nós devemos resolver refugiarmos-nos em Deus em vez de nos abater diante dos problemas. Meu povo, não é preciso viver o bastante para descobrir que na vida o que não nos falta são problemas. De todas as ordens. Algumas mães que me ouvem trazem no coração a dor, por exemplo, de já terem perdido pelo menos um de seus filhos. Ontem eu fui visitar minha vozinha, Oscarina, 95 anos. Hoje eu não teria tempo para estar com ela, Dia das Mães, ela está na casa da minha madrinha, cadeira de rodas, já fraquinha. Levei os bisnetos dela, e descaradamente eu sempre fui o neto preferido dela. E não é falsa modéstia não, é verdade. Ela sempre me tratou com deferência, com preferência. Eu sou do tempo em que você ia almoçar na casa da vovó e o que tinha no almoço era galinha, e o fígado da galinha era separada para mim. Um fígado, galinha só tem um fígado. Eu comia o fígado. O meu tio, o Petrônio, que era o filho favorito dela, que já faleceu, comia a moela.
Meu pai preferia o pescoço. E assim a galinha era dividida, os despojos da ave. Por que eu entrei na galinha? Hã? Minha avó, sim, tá. A minha avó já enterrou 2 filhos. Meu pai e meu tio Petrônio. E ontem eu estava visitando-a, como disse, e ela na cadeira de roda, o olhar distante. E num momento ela me chamou assim e falou assim, e aí eu pude entender no que ela estava pensando. Ela falou assim: você já pensou se seu pai estivesse vivo, curtindo os netos dele, ouvindo você fazer essas graças? Nossa, ele ia ficar feliz demais da conta. 95 anos, viveu muito para saber que a vida é cheia de problemas. E não se desespera e não se abate quem aprende desde cedo a se refugiar no Senhor. Davi diz: em ti, Senhor, me refugio. Davi procurou o refúgio certo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, uma ajuda sempre presente na angústia. E quando nós nos esquecemos de que estamos seguros em Deus, de que nele nós temos refúgio, é natural nós nos ofendermos e nós nos abatermos, se não buscarmos refúgio noutra coisa que não Deus, infelizmente. E o que a gente mais tem visto, essa geração, a dos nossos filhos, é eles buscando refúgios nas drogas, nas bebidas, no sexo, no Netflix, nos jogos, em tudo menos em Deus. O que nós mais temos visto é uma geração buscando refúgio naquilo que, em vez de fato protegê-los, vai matá-los. Então, mamãe, papai, você, filho também que me ouve e entende o que eu estou dizendo, resolva refugiar-se em Deus, em vez de se abater diante dos problemas. Segundo lugar, resolva lembrar-se com admiração e gratidão as milhares e milhares de vezes em que Deus veio ao seu socorro desde o ventre da sua mãe. Resolva, em outras palavras, contar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, nos pequeninos detalhes, desde sempre. Davi diz nos versos 5, 6 e 17, ele diz assim, verso 5, só tu, Senhor, és minha esperança, confio em ti desde a infância, sim, de ti dependo desde meu nascimento, cuidas de mim desde o ventre de minha mãe, sempre te louvarei, verso 17, ó Deus, desde a infância me tens ensinado, e até hoje anuncio tuas maravilhas. Davi resolveu desde cedo a se lembrar com admiração, a se lembrar com gratidão as milhares de vezes que Deus veio ao seu socorro desde o ventre de sua mãe. Nossos filhos precisam de mães e pais e adultos e responsáveis. Nossos filhos precisam de homens e de mulheres que os façam lembrar de novo e de novo, não apenas cognitivamente, mas lembrar com admiração, com gratidão, as milhares de vezes em que Deus vem ao nosso socorro. Porque nada nessa vida nos remete a Deus. Até um dia tão especial como o Dia das Mães, o mundo consegue ser algo centrado no homem, ou na mulher, e não em Deus. É lamentável o que a gente vê acontecendo. Sim, as mães cuidaram de nós, tiraram da boca dela e ainda tiram
Mas o cuidado das mães com seus filhos nada mais é do que o cuidado de Deus conosco através delas. Não se esqueça disso. Honre a sua mãe, mas não a idolatre. Porque de fato quem cuida de nós através dela sim, mas quem cuida de nós é Deus. Então Davi nos ensina a resolver, a se lembrar com admiração e com gratidão as milhares de vezes em que Deus veio ao nosso socorro desde o ventre da nossa mãe. Em terceiro lugar, resolva falar mais e mais com Deus a respeito da grandeza dEle, até que não haja mais espaço na sua boca para murmuração. Resolva falar mais e mais com Deus a respeito da grandeza dEle, até que não haja mais espaço em sua boca para murmuração. Verso 6, sempre te louvarei. Verso 14, eu porém continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Meu povo, quanto mais vivermos, mais deveremos louvar. E isso é incrível. Mas o problema é que nós somos tão propensos a pensar em nossos poderes minguantes, e assim nos desanimamos, e assim murmuramos. Mas para os filhos de Deus, o dia vai ficando não minguante, mas cada vez mais como lua cheia, brilhante, na medida em que a gente vai se envelhecendo. Uma das coisas mais maravilhosas sobre os ciclos da vida, pare para pensar por um instante. Por que Deus fez a paternidade e a maternidade ser na juventude? Já parou para pensar? Gente, filho requer energia. Muita energia. Mas é muita, não é pouca, é muita energia. Óbvio que a maternidade, a paternidade envolve coisas que vão além de energia, mas não pode ser menos do que energia, porque sem energia você não vai conseguir fazer aquilo que se requer do pai e da mãe, não é mesmo? Nossa, quanta coisa, quantos sonos perdidos. Por outro lado, na medida em que envelhecemos, se tem algo que a gente não precisa, é de energia. Envelhecer não requer energia, morrer não requer energia. Porque a gente vai envelhecendo, 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 cai na cadeira, cai na cama, e ninguém precisa de esforço para morrer. Pelo contrário, a morte, o que é? O esforço vai embora. E isso, para mim, há uma lição gigantesca de Deus. Porque de fato o que a gente precisa na vida é da graça dele que nos sustenta. Na juventude a gente precisa da energia para transmitir a graça de Deus aos filhos. Mas na velhice nós não precisamos da energia, porque essa graça que nos sustentou, ela caminha conosco, ela nos sustenta até o último suspiro, quando a gente abre os olhos e do outro lado a gente encontra o Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, o que a gente precisa na vida é de graça, do poder de Deus, da graça de Deus. Por isso a resolução, falar mais com Deus a respeito da grandeza dEle, das qualidades dEle, dos atributos dEle, até que não haja mais na nossa boca a murmuração que é tão natural de todos nós. Sai tão facilmente do nosso coração e passa pelos lábios o reclamar, o murmurar, o ressentir. Então, se nós conseguirmos fazer como Davi, sempre te louvarei, verso 6. Verso 14, eu, porém, continuarei a esperar em ti, te louvarei cada vez mais.
Essa é a resolução. Em quarto lugar, resolva ser uma pessoa de esperança robusta, imbatível, e que não cede ao desespero, mesmo diante dos piores momentos. Resolva ser uma pessoa de esperança robusta, a ponto de as pessoas olharem para você diante do maior desespero e confundir sua esperança robusta com insensibilidade. Porque tem isso. Tem gente que consegue ter uma esperança tão robusta, tão imbatível diante dos piores problemas, que os outros olham para elas e dizem: será que ele não sente nada? Não confunda. Porque muitos trazem no coração, louvado seja Deus por isso, essa esperança robusta que o desespero não consegue derrotar. Davi era desses. Eu, porém, continuarei a esperar em ti, te louvarei cada vez mais. Verso 14. Essa é uma grande batalha para nós, porque se nós vivermos o bastante, nós chegaremos ao ponto em que vamos enfraquecer, vamos nos sentir inúteis, impotentes, fracos. E isso é didático até na criação dos filhos, porque os filhos começarão a ver que o que valeu na vida, de fato, não foi o seu autoesforço, a sua autoajuda, a sua força de vontade. O que valeu na vida foi a graça de Deus que te sustentou nesses anos todos. E agora que eles vão vendo você envelhecer e em alguns casos eles precisarão cuidar de você, eles vão olhar para você sem força, sem a energia de antes, mas vão continuar vendo em você algo ainda maior do que dos tempos da juventude, a saber, esperança inabalável em Deus. Nossos filhos precisam ver isso em nós. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo diz: preparem sua mente. Outras versões dizem, cingindo a mente. Isso significa, cingir a mente significa cercar a mente, proteger a mente, os pensamentos. Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole, ou sejam sóbrios, depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. É isso que a gente precisa modelar para os filhos. Uma esperança robusta que faz a gente permanecer, como Jesus diz em Lucas 18, verso 1, orem sempre, nunca desanimem, e por isso ele contou aquelas parábolas da persistência na oração, e Paulo sabia exatamente qual é o perigo da gente viver o bastante e envelhecer sem esperança. Por isso que ele adverte, segundo aos Coríntios 4:16, por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas, momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, o problema, a dificuldade, as questões da vida. Não olhamos para isso, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Resolva ser uma pessoa de esperança robusta, esperança imbatível, e que não cede ao desespero mesmo diante dos piores momentos. Em quinto lugar, resolva sair da sua zona de conforto para encontrar as pessoas às quais você deve proclamar a salvação do Senhor. Davi fala disso no verso 15, falarei a todos de tua justiça, falarei a todos de tua justiça, o dia todo anunciarei tua salvação, embora eu não tenha habilidade com as palavras. Verso 16, contarei a todos que somente tu és justo. Verso 18, deixe-me proclamar tua força a esta nova geração, teu poder a todos que vierem depois de mim.
O que é isso, senão uma resolução de Davi, já idoso, sair da zona de conforto para encontrar pessoas a quem ele deve falar das grandezas de Deus? E eis aqui uma lição tremenda para as mães, para os pais, para todos de fato. A vida, com sua rotina, com a pressão, com os problemas, com o estresse, com as nossas dificuldades horríveis, enormes, a vida tende a nos cercar numa zona de conforto, onde a gente não acha tempo, a gente não acha espaço para receber as pessoas ou para ir até elas, anunciando a grandiosidade do nosso Deus. Não é verdade? Eu tenho para mim que uma das principais lições que papai e mamãe têm que ensinar para os filhos é que a grande comissão é válida também na família. O texto da grande comissão não é um texto só para a igreja em época de missões. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as coisas que eu lhes dei, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa grande comissão não é texto para culto de missões apenas. É a pauta de papai e mamãe para os filhos. Você tem ensinado isso aos seus filhos? Eles não vivem para eles. Nós não vivemos para nós. Um dos grandes efeitos da salvação é 2 Coríntios 5, verso 15, quando Paulo fala que Jesus nos salva de nós mesmos. Mas será que a gente tem ensinado os filhos a viverem para eles? O mundo gira em torno deles, dos desejos deles, das necessidades deles. Será que então não estaria faltando você e eu modelar o sair da zona de conforto para ir ao encontro das pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho do Reino? Faça isso. Resolva sair da sua zona de conforto para encontrar pessoas às quais você deve proclamar a salvação do Senhor. Em sexto, resolva sempre se lembrar de que há coisas grandiosas sobre Deus e que estão muito acima da nossa imaginação, mas que em breve nós as conheceremos. Coisas sobre Deus que a gente não consegue imaginar, mas que um dia veremos face a face. Por exemplo, o verso 18, Davi fala do poder de Deus, teu poder. Verso 19, Davi fala da justiça de Deus, e ele está falando que esse poder e essa justiça de Deus chega até os mais altos céus. Sempre haverá coisas que estão acima, muito acima da nossa compreensão, tanto boas como ruins, porque nós não somos Deus. E mesmo na eternidade com Deus, nós levaremos a eternidade sem fim para conhecer Deus. Não é que chegaremos no céu e imediatamente entenderemos tudo, isso nos faria infinitos como Deus é. Não, no céu nós teremos melhores e maiores condições de entender e gastaremos a eternidade sem fim aprendendo a cada segundo mais e mais e mais e mais de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 13, 12, agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial, incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Então, esse tipo de mentalidade de que a gente vai conhecer mais das grandezas de Deus, tem que fazer de nós pais e mães, homens e mulheres de imaginação em busca de Deus, para que nossos filhos queiram conhecer mais dEle. Resolva sempre se lembrar das coisas grandiosas de Deus, e que há coisas mais grandiosas ainda, sobre as quais nós não conseguiremos agora contemplar, mas em breve, na glória, nós veremos. Em outras palavras, resolva viver com essa grande expectativa de ver seu Deus face a face. Seu filho precisa ver isso em você. Eu vou ter falhado como pai,
E você terá falhado como mãe, se nossos filhos não verem em nós a ardente expectativa de ver o Senhor Jesus face a face. Nossos filhos precisam ver em nós o desejo, a certeza de que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Resolva, papai e mamãe, passar isso para eles. Mas você só vai conseguir passar isso para eles se isso for verdade para você. A gente não consegue enganar filho. Graças a Deus por isso. Eles sabem quando é plástico. Eles sabem quando não existe. Eles sabem quando há. Eles conhecem hipocrisia e farejam de longe. Você, afinal, é filho também, papai e mamãe. Se você puxar na memória, você vai saber as vezes incontáveis em que sua mãe mentia ou fingia. Nós temos que resolver ter isso para que nossos filhos vejam isso e gostem disso e queiram imitar isso. E a última resolução: resolva viver na força da alegria do Senhor. Resolva viver na força da alegria do Senhor. É impressionante, porque Davi, já idoso, se ele tivesse na maioria dos nossos cultos, ele se sentiria desconfortável por causa do estereótipo imposto pelos irmãos. Tipo, não é apropriado para ninguém, especialmente para o idoso, expressar algum tipo de alegria entusiasmada. Agora imagina Davi do seu lado no momento de louvor, o Orlando dirigindo o louvor e Davi aí. Ouça os versos 22 a 24. Davi dizendo: então te louvarei com instrumento de cordas, pois és fiel às tuas promessas, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Darei gritos de alegria e cantarei louvores a ti, pois tu me resgataste. Anunciarei o dia todo teus feitos de justiça. Gente, é bem verdade que tem havido extrapolação no sentido da alegria, inclusive na vida de idosos. Porque, por exemplo, muitos anúncios e comerciais de televisão que têm idosos atuando, colocam esses idosos de uma forma trivial e até vulgar. Eu me lembro das primeiras propagandas da OLX, por exemplo, colocando um velhinho de uma forma vulgar. A velhice hoje é encarada com vulgaridade. Mas não é disso que o salmista está falando. Ele está falando de uma alegria que é ancorada em Deus, e de tão ancorada em Deus e nas maravilhas de Deus, que ele não consegue se conter. Ele grita de alegria, ele anuncia, ele canta, ele toca, ele vibra. Resolva viver na força da alegria do Senhor. Essas são as resoluções que eu queria apresentar para você, mamãe, papai, para todos nós. Algumas resoluções a partir do Salmo 71. E a minha oração é que você, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, você que me ouve, resolva, número 1, refugiar-se em Deus, em vez de se abater diante dos problemas. Número 2, lembrar-se com admiração e gratidão as milhares de vezes em que Deus veio ao seu socorro desde o ventre da sua mãe. Número 3, resolva falar mais e mais com Deus a respeito da grandeza dEle, até que não haja mais espaço na sua boca para murmuração. E número 4, resolva ser uma pessoa de esperança robusta, imbatível e que não cede ao desespero mesmo diante dos piores momentos. 5, resolva sair da zona de conforto para encontrar pessoas às quais proclamar a salvação do Senhor. 6, resolva sempre se lembrar de que há coisas grandiosas sobre Deus, que estão acima da nossa imaginação, mas que em breve nós as conheceremos. E por último, resolva viver na força da alegria do Senhor. Sabe por quê? Olha o que Davi diz no verso 20, sobre a vida. Permitiste que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurarás minha vida.
e me ressuscitarás, e me farás subir das profundezas da terra. Papai, mamãe, filhinhos, nós não suportaremos o sofrimento da vida se não vivermos baseados nesses tipos aqui de resoluções. Que Deus abençoe você, que Deus derrame graça e misericórdia sobre a sua vida e que você não se desanime. E eu termino citando Paulo, 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 11. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que estejamos despertos, quer dormindo, quer despertos. Vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Animem e edifiquem uns aos outros com essa mensagem, a mensagem do Evangelho, que fala do Cristo que nos salvou da ira de Deus e nos fortalece a cada dia. Que Deus abençoe você, mamãe. Que Deus recompense os seus esforços como mamãe, como vovó. E que Deus abençoe sua vida. Deixe-me orar por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pelas mães desta igreja. Eu te louvo pela mãe que o Senhor deu a cada um de nós. Eu te louvo pelas mães que aqui estão, as mães que me ouvem. E peço que o Senhor as ajude a adquirir para si esse tipo de resolução que aqui ouvimos. Façam delas mulheres fortes, de esperança inabalável no Senhor. Mulheres cuja imaginação é conhecer mais do Senhor. Certas de que nesta vida será impossível conhecer as grandezas ainda maiores que absorveremos. Pai, opere com poder no coração de cada um de nós. E faça de nós, homens, mulheres, pais, mães, filhos. Faça de nós pessoas que resolvem viver bem e morrer bem em Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém.